Olha essa figura. Olha essa outra, produzidas pela minha filha, estudando geometria plana. Isso mesmo. E aí, bateu aquela dúvida de como calcular a área do trapézio, a área do losango, ou até mesmo a área do paralelogramo? Fique aqui, eu vou te ensinar. E aí, pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Matemática é Bom Demais. Nós estamos seguindo uma série de estudos sobre geometria plana, áreas de figuras planas. Estudamos no primeiro vídeo a área do retângulo, do quadrado e até mesmo do triângulo. Hoje nós vamos dar sequência a esse estudo, estudando a área do paralelogramo, a área do trapézio e a área do losango. Fique aqui, vamos nessa! Prontinho, pessoal, áreas de figuras planas, nós vamos estudar a área do paralelogramo. Então veja, eu coloquei aqui nesse espaço, tá, um retângulo com fundo amarelo e sobreposto a este retângulo, eu coloquei a figura estudada de hoje, que é o paralelogramo. Observe que essa figura, ela tem duas dimensões importantes a serem ditas aqui, que é a minha altura, olha só, altura, e também a minha base. Ou seja, nessa figura, o paralelogramo, eu tenho a base e tenho também a altura. Beleza? Como é que eu calculo, então, a área dessa figura? Se você observar bem, aqui, ó, eu posso dividir a figura, posso dividir essa figura. Quando eu passar aqui uma reta aqui, eu vou dividir em duas partes, são dois triângulos. Pegando esse triângulo e colocando ele aqui nessa parte amarela, o que eu consigo encontrar é justamente um quadrado. Consegue perceber o que eu estou fazendo? É justamente um quadrado. E um quadrado ele tem base e tem altura. Se ele tem base e altura, como é que se calcula a área de um quadrado? Tudo bem que você pode dizer o lado ao quadrado, mas antes disso, por ele pertencer à família do retângulo, eu faço o comprimento vezes a largura ou a base vezes a altura. Nesse caso, a área do paralelogramo se calcula como sendo base vezes altura. Vai ficar assim, ó. A área de qualquer paralelogramo vai se calcular como sendo base vezes altura. Se multiplica a base e a altura. Sendo assim, eu posso, nesse caso, calcular a área desse paralelogramo aqui, azul que eu coloquei. Calculando como? Base vezes altura. Base, que é 18, então só é fazer 18, vezes altura, que é 22. E quando eu faço esse produto, 22 vezes 18, vou fazer aqui no cantinho, ó, 22 vezes 18, e vou ver quanto é que vai dar. 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 2, 16, com 1, 17. Agora eu faço 1 vezes 2, que dá 2, e 1 vezes 2, que dá 2. Quando eu somar esses dois valores, eu vou ter o resultado da minha área desse paralelogramo, que tem base 18 e altura 22, e dá 396 centímetros ao quadrado. Beleza? Só um exemplo, daqui a pouco a gente faz outros, só para você ver como é que se calcula a área do paralelogramo, que é dado por base vezes altura. Vamos ver a próxima área? A próxima área que eu quero que você observe comigo é a área de um losango, tá? Essa parte azul no quadriculado. A área de um losango. O que é que o losango tem de especial? Ele vai ter, assim como o paralelogramo, dois lados paralelos, 2 a 2, certo? E também, uma outra característica importante é que as suas diagonais, elas se cruzam, formando aqui 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, que eu vou destacar ele de vermelho, vale 90 graus aqui, ó. 90 graus. Então, essa é a característica do losango. Os lados paralelos e as diagonais formando assim 90 graus.
Olha, se eu tenho o paralelogramo, olha, se eu tenho o losango, eu tenho também duas dimensões importantes que eu acabei falando aqui, que são as diagonais. Uma diagonal, a gente vai dizer que ela é maior, que no caso é essa diagonal aqui, ó, e a outra diagonal menor. Nada melhor do que representar a diagonal maior por um D maiúsculo e a diagonal menor por um D minúsculo. E se assim o for, então eu tenho que a área de qualquer losango vai ser o produto das diagonais dividido por 2. Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2 é a área do meu losango, beleza? É a área do losango. Vamos fazer um exemplo? Vamos pegar aqui um exemplo e vamos calcular a área do losango. Veja, se a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2, eu tenho aqui duas diagonais. Essa é a diagonal aqui maior, que vale 50 centímetros, e essa é a diagonal menor, que vale 22 centímetros. Se eu quero saber essa área amarela, como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente usar essa fórmula daqui e vou dizer que a minha área é o produto das diagonais, ou seja, 50, que é a diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido tudo isso por 2. E quando eu faço essa divisão, perceba que 50 dá para dividir por 2, que dá 25. Aí eu boto aqui 25 multiplicado por 22. Quando eu fizer esse produto de 25 vezes 22, eu vou ter a minha área. A área, no caso, do meu losango. Eu vou fazer aqui, ó, 50, aliás, 25, né? 25 vezes 22. Vou colocar aqui 25 vezes 22 e vou fazer essa multiplicação para você ver. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 com 11. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Quando eu somar aqui, ó, vai ser 0, 5 e 5. Ou seja, 550 centímetros quadrados. Essa é a minha área desse losango amarelo. 550 centímetros quadrados. A próxima área de hoje é a área do trapézio. Então, eu quero calcular essa área vermelha aqui, que é um trapézio. O que é que ele tem de especial? Dois lados paralelos, certo? E também aqui, né, nessa situação em particular, esse trapézio, o nome dele é um trapézio retângulo. Por quê? Porque esse ângulo aqui mede 90 graus. Beleza? Então, é um trapézio retângulo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu quero calcular a área desse trapézio. Então, veja quais são as características que ele tem. Ele vai ter o que a gente chama de base maior, por isso Bzão. Base menor, por isso Bzinho. E também ele tem altura. Então, essas três dimensões caracterizam o que é necessário para calcular a área de um trapézio. A área de um trapézio você vai calcular como sendo o somatório das bases, que são os lados paralelos, vezes a altura, dividido por 2. Então, essa é a área de um trapézio. Vamos pegar um exemplo? Então, aqui está um exemplo para calcular a área do trapézio verde, né? Essa área verde aí. Então, o que é que eu tenho? A minha base maior, que no caso aqui, ao substituir o Bzão por 14, mais a minha base menor, que no caso aqui é 10, a minha altura, que nesse caso é 17, tudo isso dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, quem vai ser a minha área? Vai ser 14 mais 10, que dá 24, vezes 17, dividido por 2. Só que 24 dividido por 2, você vai ter 12.
24 por 2 dá 12. E 12 vezes 17 vai dar quanto? Olha, aqui eu posso fazer cálculo mental. Eu posso dizer que esse 12 vezes 17 é 10 vezes 17, que dá 170, mais 2 vezes 17, que dá 34. Porque 10 mais 2 não dá 12? Aí 10 vezes 17, 170. E 2 vezes 17, 34. Então, quando eu somar 170 com mais 34, eu vou ter o resultado da minha área verde. E nessa situação, é a área de um trapézio. Qual é o valor? 204 centímetros quadrados. Beleza? E aí, você entendeu? Área do paralelogramo, área do trapézio e área do losango. Como se calcula? E aí eu mostrei 3 exemplos, mas agora eu vou resolver algumas outras questões. Deixe seu like aí, tá? Vamos nessa? Vamos para os exercícios. Nessa questão, pessoal, ele quer saber a área da figura sombreada, que é essa parte cinza aqui. E aí, para calcular essa área sombreada, você precisa saber quem é a área do losango maior, retirando a área do losango menor, que é essa área branca. E aí eu coloquei duas figuras para a gente visualizar, com as suas dimensões. A área do losango maior e a área do losango menor. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair as duas áreas e com isso eu vou calcular a área sombreada. Mas para isso eu também preciso saber como se calcula a área do losango. A área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. E por que essa diagonal aqui vale 10 e aqui vale 20 como base, vamos dizer assim? Porque se você olhar, ó, daqui desse centro até essa parte, ele disse que vale 10. Se o outro lado é igual, o outro segmento é igual, então daqui dessa ponta até essa vale 20. E na vertical eu tenho 5, ó, com mais 5 aqui, então vai ser 10. E com o losango menor, que eu botei azul aqui, mas é na cor branca, o que é que eu tenho? Na horizontal eu vou ter 6, que é esse segmento aqui, ó, 6, com mais 6, por isso deu 12. E na vertical eu vou ter 3, só o branco, 3, com mais 3, que deu 6. Então eu vou calcular essa área cinza e depois eu vou retirar a área azul e vou ver quanto é que vai dar. Vamos ver? Área cinza, você vai calcular assim, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, menos área azul, você vai calcular assim, 12 vezes 6 dividido por 2. Aí o que é que eu vou ter? 20 vezes 10, 200 dividido por 2, que dá 100. 12 vezes 6 vai dar 72, dividido por 2, 36. 12 vezes 6, 72, dividido por 2, 36. E 100 menos 36, você tem 64. O que? Centímetros ao quadrado é a área procurada. Essa área churada, essa área cinza é a área procurada. Ok? 64 centímetros quadrados. Vamos ver a questão 2. Já a questão 2 pergunta assim: o seu Manuel trocou um terreno retangular de 80 metros por 60 metros pelo representado na figura. Ele tinha um terreno de 80 por 60 e trocou por esse terreno aqui de 160 por 30. Na troca dos terrenos, levando em consideração a área, o senhor Manuel ganhou ou perdeu? Ele quer saber se o senhor Manuel ganhou ou perdeu nessa troca. Para saber, é claro, eu vou precisar comparar a área anterior com a área desse paralelogramo e, sabendo, a área do paralelogramo é base vezes altura. Se a área do paralelogramo é base vezes altura, eu primeiro vou calcular a área antiga. Essa área antiga eu vou chamar de área 1. E a base da área 1 é 80. E a sua altura é 60. E quando eu fizer o produto da área 1, eu vou ter 80 vezes 60, vai ser 48 acrescentado de 2 zeros. Como o senhor fez isso, professor? Ó, 8 vezes 6 dá 48.
Só é acrescentar os 2 zeros depois do 48 e você tem um resultado. Então, a área 1 equivale a 4.800 metros quadrados. Se a área 1 é 4.800 metros quadrados, quanto equivale a área 2 para a gente fazer a comparação? Aí a área 2 eu vou colocar aqui embaixo. A área 2 vai ser a base, que é 160, multiplicada por 30 metros, que é a minha altura. E eu faço a minha multiplicação, também posso fazer mentalmente. 16 vezes 3 dá 48, acrescentado de 2 zeros. Então, 4.800 metros quadrados. Quando eu comparo a área 1, que é o que ele tinha, com a área 2, que é o que ele possui agora, dá a mesma coisa, logo, seu Manuel não perdeu e nem ganhou. Valeu? Questão 3, vamos lá. A questão 3 fala assim, calcula a área de um trapézio que possui 20 centímetros de altura e bases de 40 e 30 centímetros, respectivamente. Aí, para isso, é preciso desenhar o trapézio, que eu peguei aqui a figura do trapézio, mais ou menos, e vou colocar os seus valores, respectivamente. Ele tem 20 centímetros de altura, então 20 centímetros fica aqui, ó, 20 centímetros. 40 centímetros de base maior e 30 centímetros de base menor. Se é assim, como se calcula a área de um trapézio? Você vai usar essa fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Faz as substituições, termina o cálculo. No caso, a base maior vale 40, a base menor vale 30, que são os lados paralelos da figura. A altura vale 20, tudo isso dividido por 2. E aí você tem 40 mais 30, que dá 70, e 20 dividido por 2 dá 10. Quando eu multiplicar 70 por 10, é só colocar um 7 e acrescentar de 2 zeros. E aqui eu tenho a resposta. Qual é a área desse trapézio? 700 centímetros quadrados. E assim a gente conclui, pessoal, essa aula sobre áreas. Ainda tem mais um vídeo que eu prepararei. Continuando essa série, são 3 vídeos, talvez 4, tá certo? Vá acompanhando para aprender o conceito de áreas de figuras planas. Espero que você tenha curtido. Matemática é bom demais, tá certo? Deixe seu like e compartilhe com os amigos e até a próxima, se Deus quiser. Até mais!